Você me falou de vários sinais e sintomas, eu já estou imaginando aqui até como é que é a sua prática clínica. Você falou desse acompanhamento multidisciplinar. Como tocar nesse assunto com os pacientes? Eu acho que você deve se deparar com muita negação também. Como que você vai mostrar para o paciente que não é a dieta que vai resolver? Talvez nem mesmo a atividade física. É um transtorno das emoções. Verdade. E se ele não resolver, ele não vai atingir aquele objetivo, que é ser saudável. Sim. Como que você chega nesse ponto do paciente? Tem alguma história interessante que você pode contar pra gente aqui? Tem algumas histórias, né? Eu fico só pensando se eu não posso, né, entrar muito para não acabar de forma nenhuma trazendo nenhum tipo de exposição. Mas a abordagem principal é não julgar. Sim, claro. Ter um olhar de não julgamento da pessoa e fazer algo que eu busco com todos os meus pacientes, que é construir uma relação de parceria. Então, entender que aquele paciente deve confiar em mim, assim como eu preciso confiar que o que a pessoa está me contando, que o que o paciente está me contando é uma realidade. Né? Não é aquele paciente que tem uns pacientes assim, né? Que eles falam que estão fazendo, que estão buscando, mas você vê pelo discurso que a pessoa não fez, ela não. Às vezes tem paciente que chega num retorno e nem abriu a dieta ainda, e você percebe pelo conversar. Mas a minha abordagem é sempre mostrando muito também as minhas fraquezas, mostrando que não somos perfeitos. Eu penso que buscar uma posição de igualdade com o paciente, né? E mostrar para ele que você quer ajudar como nutricionista, como profissional, mas eu sou ser humano e eu também tenho falhas, eu também tenho predileções, eu também tenho momentos de fraqueza e tá tudo bem. Todo mundo tem. Eu não tô aqui para ditar uma perfeição que não existe, que eu não faço e que se tiver algum profissional que falar que faz, eu duvido muito. Né? Eu duvido muito. Então, todas as histórias que eu tive de conseguir entregar uma abordagem profissional, de conseguir sugerir, dando exemplos, né, pessoais, às vezes você dá um exemplo de algum famoso que você viu, né? Hoje em dia tem muito essa parte de famosos que trazem relatos pessoais nas redes sociais, de relação com a comida, de emagrecimento, ou de uma recomposição corporal. Então, eu busco usar relatos pessoais e exemplos que sejam de conhecimento público e mostrar, né, que o paciente ele sempre deixa escapar alguma frase que ele mesmo observa que ele não está comendo por fome. Porque se a gente for analisar a nutrição, é fisiológico, fome e saciedade, entrega de macronutrientes, calorias, vitaminas, fibras, água para o seu corpo. Acaba sendo até matemático, né? Mas isso é a teoria. A prática é completamente diferente. A prática é esse mundo, é essa vida que eu disse, que eu mencionei. Então, quando eu trago o paciente para a visão de vida, em que ele começa a trazer o eu mereço, o hoje eu posso, o é só um pouquinho, só dessa vez, ele vai começando a perceber que não é o alimento, é o comportamento. Você gera uma conexão com esse paciente, uma relação realmente com o seu paciente de verdade. Exato. De mostrar que você quer ajudar. E de troca mesmo. De troca, e eu acho que ali o paciente começa a perceber e a se envolver e vai tendo essa relação, essa conexão. A confiar, isso, né? É uma o não questão julgamento de é muito confiança. importante, né? O paciente entender que você não está julgando, você está ali para poder ajudar. Acho que aí começa qualquer relação com qualquer tipo de profissional, né? Fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, enfermeiros. Acho que o segredo é empatia. Empatia e conexão, que é o que você faz, né? Que é o que a gente veio conversando, trazer conexão. Então, eu não tenho como esperar que o paciente confie em mim para entregar o dia a dia dele, porque a alimentação é o dia a dia, é o nosso dia a dia, se ele nem confia em mim, se ele nem tem fé no que eu tô falando, porque ele não fez aquilo ainda, então ele precisa ter fé. Sim. Então eu preciso que ele tenha fé em mim, então eu trago essa fé com a empatia, com a conexão, com o exemplo. Por isso que eu dou o exemplo do falar de experiências minhas, mas na prática é fundamental que eu seja exemplo para os meus pacientes, senão eu perco credibilidade até comigo mesma, para mim.
E é muito interessante a gente estar falando isso usando os meios de comunicação para poder falar sobre isso, né? Até um papel de influencers mesmo, né? Mostrar que são pessoas comuns e que outras pessoas também passam por isso, né? Sim. Você vê o papel do influenciador, o papel de nós, né? Profissionais da saúde, que muitas vezes a gente se esconde, né? De ficar com aquele receio, não quero aparecer em rede social, não quero conversar sobre determinado assunto. Hoje é uma ferramenta muito importante para a gente estar levando conhecimento para as pessoas, né? Sim, e democrática. Democrática. Penso que isso é muito importante, porque, Diego, a quantidade de pessoas que mandam mensagem para mim no Instagram querendo comer melhor, querendo aprender, dúvidas que você vê que são simples, mas é realmente a realidade da pessoa, e ela gostaria de se alimentar melhor, mas ela não tem. O conhecimento liberta. Liberta, muito. Mas ela não tem informação, ela não tem certeza se aquilo realmente é bom para ela ou não. Então, isso aqui, né, de trazer algo democrático, que qualquer pessoa pode acessar num celular, no computador, com um amigo, enfim, e um conhecimento de qualidade, né, traz para as pessoas essa possibilidade de evoluir, que para muita gente é difícil se você vive naquele meio, né? Tem essa frase, eu não lembro agora de quem, mas que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Com certeza. Para muita gente que quer evoluir e não tem como sair daquele ambiente, né? A gente fala da ambiência. Quer evoluir, mas não tem como sair de fato daquele ciclo, daquela caixa. E aí a pessoa começa a buscar esse tipo de situação. Pessoas que são externas, mas você começa a consumir conteúdo de qualidade, conteúdo de valor, de um mindset positivo, de crescimento, de autoaperfeiçoamento. E aí você consegue ter uma ambiência que existe, né, interna, você está fazendo aquilo, você está se relacionando com um conhecimento a mais. Você está servindo as pessoas, né? Você falou algo muito interessante da relação da comida, né? A família toda tem que estar saudável também, né? É importante. Eu vejo muitas vezes pacientes que estão com um filho obeso, uma criança obesa, mas os dois são obesos também. Qual é a relação da comida com essa família, né? Que exemplo que essa criança, esse adolescente vai ter em casa? Exato. Eu acho que muitas vezes você deve falar para os seus pacientes que a família toda tem que ter uma relação diferente com a comida, né? Eu até vejo, falar de outra maneira, não é dieta, mas talvez uma relação diferente com a alimentação. Né? Muitas vezes as famílias não sentam na mesma mesa para poder comer juntos. Comem em pé, é um café, sai correndo, e a gente vê que até a questão da felicidade, que a gente estava conversando sobre saúde aqui nos bastidores, olha como é legal você acordar e tomar um café com bastante calma, você preparar o seu próprio café, a rotina, esse ritual, é muito gratificante. Muitas vezes você pegar um café expresso. Muito. Né? Isso é a relação que o ser humano tem que ter com a comida realmente. Né? De fato. E eu penso, isso é o verdadeiro luxo, você ter tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade para comer com sua família, tempo de qualidade para aproveitar esse momento. A gente fala do mindfulness, né? Estar presente. E só voltando um ponto, quando você fala da família, né? Eu uso muito essa frase para tudo. Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso, muito legal. Então, os pais que não são saudáveis, eles não podem ter nenhuma expectativa que o filho vá ser de forma impositiva, porque ele não vê o exemplo em casa. Então, e eu sempre brinco, né? Aquela mãe que fala, mas meu filho não come uma salada, meu filho não come fruta. Você come? Ou melhor, você compra para casa? Porque a criança não vai no mercado, a criança não tem dinheiro para escolher nem o que ela vai comer. E aí a mãe, o pai, enfim, espera que a criança na escola vá comer o que está sendo oferecido, que ela não vê ninguém consumindo em casa. Que ela não vê as pessoas que ela se espelha fazendo. Por que ela vai fazer por conta própria? Sim. Então, também a ambiência, né? É possível você despontar sozinho num ambiente que não é saudável? É possível. É muito mais difícil. Com certeza.